A todos que falam, ninguém comenta sobre o Santos nos programas, 2 minutos sobre o Santos, não sei o que. Chegou a hora de você provar que esse argumento é verdadeiro e que tudo que você esperava era quase uma hora falando só sobre o Santos Futebol Clube. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e muito que bem, chegou a hora. É o pré-jogo para as semifinais da Copa Libertadores, partida de ida, Santos e Boca Juniors, 7h15 da noite, La Bombonera, quarta-feira, transmissão Fox Sports ou onde você achar melhor na internet. Não te julgo. Muito que bem, semifinal de Libertadores. Jamais pensaríamos que estaríamos aqui. Já que estamos, vamos entregar muita coisa. Aqui, ó, mais ou menos 40 minutos de vídeo. Só Caio Nascimento, a lenda do futebol sul-americano, falando durante 30 minutos. Todos os detalhes do Boca. Todos. Antes do Caio, eu comento algumas coisas aqui com vocês sobre o Santos. Afinal de contas, a gente analisa e torce para que Cuca e todo o nosso elenco façam o melhor possível contra esse Boca que será dissecado daqui a pouquinho pelo Caio. Tem muitas anotações aqui, muitas anotações, porque o vídeo é longo. Tem de ser longo mesmo. Não falam, ninguém fala do Santos, vamos falar muito aqui. Vamos falar tudo que é possível. Vocês pararam para pensar que é muito raro um jogo como que a gente vai jogar, como que a gente vai viver, né, nessa quarta-feira? Eu não vou jogar, infelizmente, adoraria. Quem joga são os nossos jogadores. É muito raro. Eu, por exemplo, tenho 30 anos. Mês que vem faço 31, meu Deus, um idoso. E será só a quinta vez na minha vida que eu vou ver uma partida de semifinal de Libertadores. Ou melhor, um duelo, né? E de volta. Eu vi em 2003 contra o Medellín, inclusive estava na Vila no jogo de ida. Eu vi em 2007 o fim do trauma, quer dizer, lá o começo do trauma, agora o trauma encerrado contra o Grêmio, também estava na Vila. Eu vi, claro, em 2011, estava no Paca contra o Cerro. E vi, claro, em 2012 também estava na Vila contra o Corinthians. Não fui ao jogo de volta, acho que eu já sentia o que ia acontecer. Se passaram 8 anos e a gente volta a uma semifinal. É muito raro você jogar uma semifinal de Libertadores. Bom, talvez não para o River, que jogou 5 das últimas 6, contando essa, acho. Mas pra gente é raro. Pra gente é raro. O Santos é gigante, sim, mas é um clube que sofre financeiramente, tem a concorrência brasileira. Ninguém no Brasil joga constantemente a Libertadores, como River e Boca, por exemplo, na Argentina. Eles têm um domínio claro lá. Aqui no Brasil ninguém tem. Então a gente joga menos Libertadores. A gente ficou ausente de vários desses 8 anos, de 12 pra cá, né, da nossa última semi pra cá. Não é fácil chegar em semifinal de Libertadores. Vai ser só a quinta vez na minha vida, e na vida de muitos, menos para outros, os mais jovens. Alguns não pegaram nem 11 e 12, outros só pegaram 11 e 12, não lembram de 7, muitos não lembram de 3, enfim. É raro. Então aproveitem esse clima mesmo de ansiedade, esse clima de, meu Deus, uma semifinal. É esse clima mesmo. Você tá certo se você tá ansioso pelo jogo. Não seja indiferente. Quando eu falo, desde que eu abri o canal, inclusive fez 2 anos esses dias, o primeiro vídeo foi postado no dia 2 de janeiro de 2019, eu sempre falo que é a jornada que importa. Claro que é legal a glória final, o ganhar, mas do que serve só o ganhar lá no fim se você não aproveitou o resto? Aproveite esse resto. Espero que todos vocês tenham aproveitado, por exemplo, o 4-1 sobre o Grêmio, não é mesmo? Olha que jogo histórico que a gente vai ter para contar no futuro, mesmo se a gente não passar pelo Boca. Se a gente, passando ou não pelo Boca, a gente vai ter uma semifinal para contar, que a gente foi a Bombonera, inclusive eu iria fatalmente, se pudesse ter público, né? Enfim, não tem como. A gente vai poder viver isso, contar isso no futuro. Vivemos mais uma semifinal contra um outro gigante. 2 dos 3 maiores clubes da América que eu tenho batido aqui, para mim, são Santos, Boca e São Paulo. Então, assim, é um momento especial e é raro. A você que é mais novo e talvez nem lembre das semis lá de 11 e 12, aproveite. Não é toda hora que a gente chega, adoraria que fosse, mas não é. Curta esse momento, curta essa jornada e, claro, torça para que no fim do dia 13 de janeiro a gente esteja mais feliz. Inclusive, vou falar um negócio. Eu espero que essa semana e a próxima sejam das maiores da vida do torcedor do River Plate. Que eles eliminem o Palmeiras e que o maior rival deles, o Boca, caia pra gente. Se o torcedor do River, no dia 13 de janeiro, lá pelas 9h15, 9h30 da noite, for o humano mais feliz do mundo, quer dizer que a gente está feliz também. Então, como é que é aquele emoji está sendo usado? Aqui, ó. River Santos, apertem as mãos e sejam felizes
nessas 2 semanas. Por favor, mas também se o River não passar, o que importa é a gente passar. Estou só fazendo uma brincadeira aqui. Vamos lá. Escalações possíveis do Santos Futebol Clube para esse jogo. Bom, não adianta inventar muito. A realidade de todas as apurações dos setoristas que cobrem o clube é de que vamos com a defesa básica, John, Pará, Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio, Alisson e Pituca são nomes certos. A realidade é que o Alisson vai ser titular, queira ou não. Só 2 por enquanto, tá? E no ataque, Marinho e Caio Jorge são titulares. Você faz as contas, eu falei 9 jogadores. Faltam 2. Um no ataque, um supostamente no meio. Quais são esses jogadores? Pois bem, a maioria está dando que o Soteldo é titular. Por que eu não citei? Porque pode ser que ele vire banco num movimento surpreendente. Não apostaria nisso. Só que o Soteldo pode ser titular tanto no meio como na ponta. Se o Soteldo for titular no meio, bom, o Jobson e o Sandri não são escalados e fatalmente é o Lucas Braga na ponta esquerda para jogar até mais recuado do que de fato na ponta. Se você Eu não preciso nesse momento me alongar sobre essa tática em específico, porque eu fiz um vídeo só sobre isso. Só voltar 2, 3 vídeos aí, tem lá, porque é a questão da defesa do Boca no lado direito deles, e eu explico tudo o que eu enxergo que o Santos pode fazer na ponta esquerda, com o Felipe, com o próprio Pituca chegando para ajudar, com o Soteldo e com o Lucas. Então essa explicação tem outro vídeo, se você por acaso não viu, pode voltar lá. Se o Soteldo for ponta, abre uma vaga no meio. Aí o Lucas Braga senta e fica a briga entre Jobson e Sandri. Os setoristas apontam que tem treinado o Sandri, mas o Jobson não tem treinado porque ele estava se recuperando de lesão. Se recuperou, não deu tempo de treinar, deve treinar nessa terça-feira. Eu estou gravando no começo da tarde de terça. A escalação não vai sair até amanhã à noite, então fiquem tranquilos, eu não estou perdendo nada na teoria, não sei que aconteça algo muito bizarro. E o Jobson poderia ser titular, segundo os setoristas. Então o Soteldo seria a ponta e o Jobson na meia. Não é o que eu faria, por 2 motivos. Um, que eu já falei aqui publicamente, que eu escalaria o Lucas Braga e o Soteldo, para eles trocarem de posição. Quando o Lucas Braga recuar, o Soteldo vai para a ponta. Se o Lucas Braga puxa um contra-ataque pelo meio, o Soteldo vai para a ponta. Se o Soteldo está puxando o contra-ataque pelo meio, aí o Lucas dispara na esquerda. Acho que é isso o que eu faria. Não estou falando que vai dar certo, estou falando que é o que eu penso, né, tentando analisar tudo. Outra coisa é que o Sandri vai ser cortado pelo Cuca do time titular, quase certo isso. Eu não faria isso, eu manteria o Sandri. Eu acho que Sandri e Pituca é um meio campo defensivo mais forte e com melhor qualidade na saída de bola, o que vai ser muito importante do que Alisson e Pituca. Mas o Cuca ama o Alisson e vai escalar o Alisson. Enfim, não faria isso. E não é uma crítica ao Alisson, eu acho que o Sandri é mais jogador. Ele pode, mas o jovem não vai aguentar. Aguenta. O Sandri jogou 2 partidas fantásticas contra o Grêmio. Melhor em campo. Ele aguenta jogar contra o Boca. Mas enfim, o Cuca também usou o discurso de que precisa de peças para o segundo tempo e querendo ou não, o nosso banco é muito curto. Ele ainda tirou dos relacionados o Marcos Leonardo, algo que eu não faria, e eu falo os relacionados para vocês. Bom, no ataque no banco, tirando os já citados, só teríamos Bruno Marques e Arthur Gomes. Aí, claro, João Paulo no gol, o Madison tá relacionado também, na zaga Laércio, Alex e o Wagner Palha. E no meio campo, além dos já citados, sobrariam o Jean Mota, o Baladeiro e o Lucas Lourenço. Não é assim um banco profundo, de fato. Acho que as peças que são discutidas para ser titulares são as primeiras que viriam do banco, caso fiquem no banco mesmo. Então, se o Jobson for banco, acho que o Jobson entra. Se o Sandri for banco, acho que o Sandri entra no segundo tempo. Se o Soteldo for banco, com certeza ele entra. E o Lucas Braga, eu também acho que entraria. Então, assim, são peças que vão entrar no jogo. Só tem que ver se no começo, ou em algum momento do intervalo, ou em algum momento do segundo tempo. Claro. Para cravar o que eu acho que vai ser, não o que eu faria. O que eu acho que vai ser. Acho que vamos de Alisson, Pituca, Lucas Braga e Soteldo. O que eu faria... Exatamente isso, só que tirando o Alisson e botando o Sandri no lugar, o que provavelmente não vai acontecer. São as escalações prováveis, são essas. E aí eu passo pro Boca. Claro, eu fiz análises, para quem não viu ainda, tem a análise da questão da defesa do Boca que eu fiz, só voltar. Tem uma análise do ataque do Boca também, pode ver aí no canal se você ainda não assistiu. Tem a análise do que como os argentinos têm enxergado o Santos. Esse vídeo bombou, tá bizarro, 50 mil, eu tô muito surpreso.
como os argentinos enxergam, que a gente pode até torcer para que o Miguel Ángel Russo, técnico do Boca, enxergue como a imprensa de lá está enxergando, porque eles enxergaram o Santos completamente errado, vocês podem voltar nesse vídeo também. E claro, como eu não sou especialista em Boca Juniors, eu mantenho a tradição que tem dado tão certo até aqui na Libertadores. O homem veio e comentou o Defensa e Justiça, o Delfim, o Olímpia, a LDU. Contra o Grêmio não, porque eu trouxe um torcedor do Grêmio, mas Caio Nascimento está de volta porque eu confio no menino e ele fez 30 minutos só sobre o Boca. Você pode ver aí que o vídeo tem mais de 40 no total. A partir de agora é o Caio. Ele só pediu para eu passar um recado. O Campuzano não joga, né? Ele se lesionou e deve jogar o Pulpo Gonzalez. No vídeo ele, falando rápido, tal como eu falo aqui, sem cortes, ele falou Pulpo Domingues, mas é o Pulpo Gonzalez. Ele só... um erro, entre aspas, acontece. Ele fala uma vez, só trocar contra o Silvio Domingues por Gonzalez, que deve ser o escalado no lugar do Campuzano. O Caio abre falando sobre as táticas do Miguel Ángel Russo, que era o técnico do Boca em 2007, quando a gente fica um jogo, né, ou a um gol, melhor dizendo, contra o Grêmio, de pegar o Boca na final. Ele explica como o Russo escala esse time sempre. Ele depois vai para os destaques do Boca, os melhores jogadores por setor, atenção no Lisandro Lopes, zagueiro, atenção clara no Tevez, o meio do Boca é muito bom também. Depois ele cita o que eu já citei nessa questão defensiva, que o Boca marca mal pelas pontas, e como o Marinho pode jogar para cima do Fabra ou do Mas no nosso lado direito, né? E como o Soteldo ou o Lucas Braga podem jogar por cima, em cima do Buffarini, mas provavelmente o Rara, né? O Rara deve ser escalado, o Caio até levanta a possibilidade do Rara ser volante com o Buffarini na direita. Enfim, um dos dois estará na direita fatalmente. Ele ainda fala sobre as questões de meio campo, como o Boca tem um bom meio campo, o Santos tem problemas no meio campo, eu acabei de discutir aqui, a gente nem sabe a escalação que vai a campo, então é importante o Caio discutir isso. Outros pontos, eu separei os principais, vocês ficam com o Caio agora. Antes, só um abraço pro Gustavo Franco, ele me mandou no Instagram o levantamento de gols que o Boca sofreu no ano. São só 15, na Argentina teve menos futebol que no Brasil, é claro, mas é importante lembrar que na Libertadores são só 3, é difícil esse Boca tomar gol, mas o Gustavo mandou os detalhes, o Caio citou esses detalhes também, eu citei no vídeo anterior de defesa, então pra gente ficar atento, como a gente pode fazer gol? O que importa é fazer, não é mesmo? Se a gente fizer... Temos meio caminho andado, que o John e nossa zaga segurem também. Caio, vem agora, um abraço pra vocês, de minha parte eu me despeço. Fiquem com o Caio. É longo, mas vocês falam. Ninguém fala do Santos, aqui a gente fala. 43 minutos de vídeo. Tchau. Fala Noronha, tudo bom? Mais uma vez aqui no seu canal. Já virou tradição, né? Fazer pré-jogo de Libertadores aqui com você, para falar do extremamente tradicional Boca Juniors, né? Um rival do Santos. Por que não, né? Um clássico internacional. A gente pode cravar que porque quem já teve a oportunidade, né, de ir à Argentina, especialmente em Buenos Aires, com a camisa do Santos, sabe como o Boca, né, o torcedor do Boca, vê o Santos como rival. Mas vamos falar mais amplamente desse duelo, que ele tem muitas nuances. Cuidado, né, com os lugares comuns que a gente vê as pessoas indo, especialmente na hora de tratar esse Boca. Vamos partir do preceito, lógico, dos treinadores. Miguel Ángel Russo, né, o treinador do Boca, já foi campeão da Libertadores da América em 2007 com o próprio Boca. Bom, 2007 vocês lembram como é que terminou, né? Vocês sabem quem esteve envolvido. O Santos parou na semifinal naquele jogo contra o Grêmio, aquele fatídico jogo contra o Grêmio, que acabou avançando e perdendo, né, para o Boca Juniors na final. Aquele time de 2007 do Russo é um pouco semelhante a esse time do Boca Juniors de 2020/21, né, que no caso termina agora a fase final da Libertadores em 2021. Qual é a semelhança? Se a gente for olhar literalmente o esquema tático, ambos os times jogavam no 4-4-2, ou jogam no 4-4-2, né? O time de 2007 era um 4-4-2, mas com modelo, né, de losango ali no meio campo, era um primeiro volante, um segundo volante, e não dá pra dizer que é um terceiro volante, tá? Mas era um meia que voltava, justamente pro camisa 10 não voltar. Camisa 10 daquele time de 2007, Juan Román Riquelme.
era final de carreira, então ele não tinha mais aquele aspecto físico importante, né, que a gente tem que ter. O camisa 10 ele tem que se movimentar bastante, mas ele só se movimentava no último terço, né? Às vezes ele voltava um pouco, mas era pouquíssimo mesmo. Então precisava ter um tripé atrás dele, né? E nesse tripé tinham dois grandes jogadores que talvez vocês se lembrem. O primeiro, no caso, era o Pablo Ledesma, não aquele que jogou no Santos, tá? É o outro Ledesma, o Lobo Ledesma, que jogou como primeiro volante. E no segundo volante ficou Ever Banega, né? Que recentemente foi campeão da Liga dos Campeões com o Sevilha, exímio meio-campista, jogava em qualquer função que você colocasse, ele estava lá. Ele estava começando a carreira no Boca, né? Começando a carreira no Boca não, né? Ele tinha recém chegado ao Boca, ele passou pela canteira do Newell's Old Boys, mas foi no Boca que ele realmente apareceu para o cenário mundial, e depois ele partiu para a Europa e todo mundo sabe no que deu. E Nery Cardoso, né, que também é outro grande jogador que o Boca revelou, fez mais carreira no México, depois voltou para a Argentina, mas era esse o tripé atrás de Juan Román Riquelme, era o meio campo do Boca. Era ali que o Boca ganhava muitas das suas partidas. O ataque tinha dois atacantes, literalmente como tem agora em 2020/21, né? O Boca também joga com dois atacantes. Apesar do desenho ser um pouco diferente. A formação é igual, mas o desenho é diferente. No caso, os dois atacantes, Titã Palermo, né? Todo mundo lembra dele, e Rodrigo Palacios, que estava arrebentando. Era o auge do Rodrigo Palacios, depois foi para a Itália, né? E fez carreira, inclusive, ainda está até lá hoje. Era um time muito forte, mas era um time previsível. É a mesma coisa desse Boca, cara. Esse Boca joga também no 4-4-2, porém não tem losango no meio campo, tá? Joga com dois volantes e dois meias abertos, tá? Não vamos falar que é ponta, porque acho que não combina, não é esse o caso. No caso, apesar de, né, eles terem feito carreiras como pontas, foram um pouco mais recuados, porque Miguel Ángel Russo não gosta de jogar com três atacantes. Isso é importante, já vou explicar o porquê. Na frente, dois atacantes, Tevez, né? Aí varia, às vezes pode ser o Ávila, às vezes pode ser o Soldano. Então, assim, depende da maneira como o Boca vai pressionar o adversário. E isso que vai ser importante. A cisão, né, que existe no futebol argentino com o futebol brasileiro é que no futebol argentino a gente costuma dizer que tem um pouco mais de tática, né? Tem um pouco mais de apego à tática, ou literalmente a surpreender o adversário. No Brasil ainda impera muito, né, especialmente na mídia, de que tem que ter 11 titulares, não pode mudar os 11 titulares. Na Argentina isso não existe, né? Eles já largaram mão disso há muito tempo, salvo algumas exceções. Mas é muito difícil você ver, por exemplo, uma equipe sempre com os mesmos jogadores. Depende muito do adversário que você vai enfrentar. Então, voltando ao assunto, com o Miguel Ángel Russo, essa equipe também joga no 4-4-2, com dois volantes, dois meias que abrem, né, jogam pelas pontas, e dois atacantes. A diferença, né, do 10 de 2007 para o 10 de 2020, no caso 10 de 2007, o Riquelme, para o 10 de 2020, Carlos Tevez, apesar da grandeza, né, desses dois nomes, é que, claro, o Tevez, ele não é meia, né, ele acabou virando um enganche, no caso, muitas vezes o 4-4-2, né, vira um 4-2-3-1 na movimentação do Tevez, mas ele acabou virando esse enganche, um segundo atacante, um trequartista, né, se você é mais saudosista. É um cara que ele literalmente ele fica flutuando ali no último terço, especialmente naquele espaço entre o volante e a dupla de zaga. Então ele costuma pegar muita gente desprevenida ali. E claro, um cara técnico, habilidoso, fantástico como o Tevez, um cara que marcou já o nome dele na história do futebol, um dos maiores jogadores do nosso continente. Ele sempre vai pegar alguém de calça curta ali, especialmente se o time ficar desligado por, sei lá, 2, 3 minutos, ele vai e encontra um espaço, uma jogada individual, um passe perfeito, ou até literalmente um chute de longa distância, porque o Tevez ele tem muitas ferramentas, né, muitos atributos, ele machuca o adversário de várias maneiras. Então é muito importante, ali que a chave do segredo, na minha opinião, com relação ao Boca. Carlos Tevez, por mais que já seja um veterano, ele se reinventou nas mãos do Russo, né, que puxou ele um pouco, né, deu essa liberdade de movimentação para ele. Se jogar, por exemplo, ao lado do Soldano no ataque, o Soldano ele vai fazer essa movimentação também, porque aí que entra o segredo, que eu falei da diferença das duas equipes, né, de 2007 para a equipe de 2020. Na equipe de 2020 eu falei que os meias eles ficam mais abertos, justamente fazendo essa movimentação de sair da ponta para entrar na grande área. Por quê? No caso, o Tevez sai da grande área e o Soldano também, porque o Soldano não é um centroavante de área, ele é um centroavante que se movimenta, ele abre espaço.
e muitas dessas vezes entra o Villa, né? Pelo lado esquerdo, pode ser o Cardona e Villa, apesar de serem colombianos, né? São jogadores diferentes. Cardona ele é um pouco mais forte fisicamente, né, do que o Villa, mas não é ao contrário que teve gente falando aí na mídia que é igual, por exemplo, ao Jean-Pierre. Não tem nada a ver. É um jogador que ele consegue jogar centralizado, mas também consegue jogar na ponta. Mas por quê? Ele sai de fora para dentro, então ele ataca o espaço, muitas vezes esse espaço gerado na movimentação de Tevez e Soldano. Se for o Soldano, ele vai fazer muito disso, visando a entrada de alguém pelo lado esquerdo, pode ser o Vigia, pode ser o Cardona. Creio que vai começar com o Vigia, porque é um jogador mais rápido, é um jogador mais incisivo do que o Cardona, apesar do Cardona ser mais técnico e melhor finalizador do que o Vigia. Do outro lado tem um dos artilheiros, né? Do lado direito tem um dos artilheiros da Libertadores, que é no caso, o Salvio, o Toto Salvio, né? Muita gente conhece ele do Benfica, passou muito tempo no Benfica, foi vitorioso no Benfica, foi importante na história recente do Benfica. Começou como ponta, jogou de meia armador, ou média ponta, né, que eles falam na Argentina. Sabe jogar de enganche, pode jogar centralizado se quiser, mas tem jogado muito mais como meia aberto pela direita, também visando esse ataque ao espaço, né? Não vai pela ponta, ele segue para dentro, ao contrário do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, esse é o segredo da movimentação do Boca. Se não jogar o Soldano ao lado do Tevez, no comando do ataque, vai jogar o Ávila. O Ávila também o brasileiro conhece, o Santista conhece, jogou no Cruzeiro. No Cruzeiro ele não foi bem, mas na Argentina, apesar de ser folclórico, né, a torcida do Boca adora o ogro, né, a personalidade do ogro lá. Eles falam muito isso, eles denominam muito o camisa 9 do Boca como tem que ser um ogro. Um cara que ninguém gosta, mas que ali sempre vai resolver. O Ávila é um pouco disso, a gente sabe, ele não é técnico, passa longe de ser um jogador técnico, mas é um jogador matreiro, um jogador esperto, um jogador que sempre fica rodando ali, é um cara que ele sempre vai estar bem posicionado, tem um bom corpo, né? Ele segura muito bem o zagueiro, é um cara muito forte, é um touro, é difícil de parar, tem um quezinho, não estou comparando, tá? Mas eu digo a função tática dele, lembra um pouco a do Palermo lá em 2007, com o próprio Russo no comando técnico da equipe. É um cara que ele vai ficar um pouco mais posicional, mais centralizado ali, e o Tevez muito mais para trás. Se isso acontecer, a gente vai ver muitas vezes um desenho, né, se alterando do 4-4-2 do 4-4-2 pro 4-2-3-1, com o Ávila segurando o zagueiro, o Tevez recuando um pouco, e os dois daí largam a mão de ser meias, viram mais extremos e atacam mais o último terço. Às vezes, esse é o básico da formação ofensiva, o movimento ofensivo do Boca. E para que isso funcione, o Boca depende estritamente de dois caras, os dois volantes. E aí que está o detalhe, na partida de ida não joga Román Campuzano, é um bom jogador, um volante colombiano, mais um colombiano do Boca, né? Se destacou muito no Atlético Nacional, né, 2 temporadas atrás, foi muito bem. Ele é um marcador feroz, muitas vezes até passa do ponto, né, meio indisciplinado. Foi expulso, né, no final de semana na partida contra o River Plate no Superclássico. Fez uma traqueoscomia, né, em outro compatriota, né, no Carrascal, meio campista, camisa 8 do River Plate. Deu uma cotovelada na goela do cara, o juiz não viu, mas no segundo tempo ele fez a mesma cagada e foi expulso. Então é um jogador que pode passar do ponto, mas marcando ele é muito importante para o Boca. É uma peça-chave nessa movimentação do Boca, porque ele pressiona e pressiona. É um cara muito vigoroso, é um cara que tem uma boa saída de bola também, é um cara que é esperto, ele é móvel, então assim, além de pressionar, ele dá prosseguimento à jogada, né? Ele é um pouco diferente do Alisson, por exemplo, que é o que vem à mente do torcedor do Santos quando se fala em marcação cerrada. O Alisson, ele pressiona, nem sempre consegue recuperar a bola, mas quando recupera a bola, ele atrasa a bola, né? Ele não tem o passe progressivo, como eles falam, o Campuzano tem. E na ida ele não vai jogar porque ele está contundido, né? Se machucou na partida contra o Boca, apesar de ter sido expulso. Então é uma baixa importante na ida, na volta provavelmente vai jogar se estiver apto fisicamente. Então é um jogador importante na pressão. Ao lado dele joga o Pulpo Domingues, o Polvo Domingues. Ele é um jogador extremamente técnico, é um jogador que também é muito vigoroso na marcação, pressiona. Ou seja, o Boca faz aquele bloco, né, a marcação em bloco. Pressiona com os dois volantes, adianta os dois meias que também vão pressionar muito
pode ser os alas do Santos, ou qualquer um que estiver portando a bola no primeiro campo do Santos, no primeiro terço do campo do Santos. Então é essa pressão, pressiona muito forte para roubar a bola e engatilha o ataque, tá? Uma coisa importante que apareceu nessa partida, né, no Superclássico, já que eu citei a traqueoscomia, né, que deu o que o Campuzano tentou operar no Carrascal, é que o gol do Boca, o primeiro gol do Boca, saiu de uma jogada, né, de pé em pé da defesa. O Boca, apesar de ser um time bem pragmático, tem essas facetas, tá? Porque, primeiramente, é um time muito caro, é um time experiente e muito caro. Tem muitos jogadores ali de nome e nomes técnicos. A dupla de zaga do Boca é formada por Lisandro Lopes, né? Famoso Lisandro Lopes, não é o atacante, calma. É o Lisandro Lopes que começou a carreira no Arsenal de Sarandi. Ao lado dele é o Carlos Esquerdos, que para mim é o melhor zagueiro da Libertadores da América, e para mim é o melhor zagueiro hoje na Argentina. Quem tá acostumado a assistir campeonato mexicano já deve ter ouvido falar dele. Ele jogou no Santos Laguna há muito tempo. É um baita zagueiro. É um zagueiro canhoto, tem boa técnica, é muito forte no combate, é muito leal, isso é importante. Ele toma poucos cartões, pode vir a calhar de tomar um só para me contrariar, mas é um jogador limpo muitas vezes. Então ele é muito respeitado na Argentina por ser esse tipo de zagueiro. É um verdadeiro capitão, né? Apesar de não usar a faixa de capitão às vezes, ele também tem esse tipo de liderança. É um zagueiro muito técnico, um zagueiro muito forte. E na saída de jogo, né, ele é muito importante por conta disso. Ele pode dar essa saída limpa, né? Até porque os dois laterais do Boca, que é onde eu vou chegar, que é o ponto que o Santos deve explorar, eles não são tão técnicos, tá? Mas eles são fortes para apoiar. Eles têm, entre aspas, o pulmão, né? Mas é um pulmão só de ida. Na volta não consegue voltar. Nas duas alas, que é aí que entra o detalhe, que eu falei, que eu não sei se eu mencionei nessa parte no começo do vídeo, mas na Argentina é muito comum alterar, não mudar o esquema, mas alterar as peças. Aqui no Brasil a gente tem que ter os 11 ideais, né? A mídia infelizmente colocou isso na cabeça do torcedor de que não, o time tem que ter 11 titulares sempre. Na Argentina isso nunca teve, né? Mas especialmente agora, né, que a modernidade do futebol e também por conta da pandemia exige, né, que o time saiba jogar de outras formas, os jogadores sejam polivalentes, etc e tal. Na Argentina, apesar do russo não mudar o esquema tático, ele muda muito os laterais, tá? Se for na esquerda, ele tem duas opções: o Emmanuel Mas e depois Frank Fabra. O Mas jogou mais tempo, tá? Mas apesar de não ser considerado o titular imprescindível do Boca, ele jogou mais tempo porque o Fabra, né, o colombiano Fabra, ele se machucou gravemente em 2018, no final de 2018, perdeu 2019 inteiro e voltou agora, né, durante a pandemia, à equipe do Boca Juniors. Vamos falar dos dois. E os dois têm a mesma qualidade. O Mas é argentino, o Fabra também é colombiano, né, dos vários colombianos do time do Boca. O Fabra e o Mas apoiam muito bem. O Mas até chamou a atenção de alguns santistas que assistiram a partida, né, do final de semana do Superclássico contra o River, com o passe que ele deu para o Ramon Ábila. Impressionante, foi muito bonito o passe. Mas isso aí é o que o Mas consegue fazer para o Boca, é apoiar. Porque para voltar para defender, muitas vezes ele é desleal, muitas vezes ele vai lento, ele não tem o cacuete do marcador. E além de deixar espaços. Por exemplo, no primeiro gol do River Plate, a bola saiu nas costas do Fabra. E foi um cruzamento e saiu o gol. O Esquerdos, né, que eu acabei de falar, também não pulou na bola, então sobrou muito fácil para o gol do Hirochi, né, que fez o gol de empate, o primeiro gol de empate do River Plate na partida. Ou seja, ele deixa muitas vezes o ponta adversário, às vezes o lateral cruzar, porque ele não tem esse cacuete de marcador. Até porque se ele vai para marcar, ele comete muitas faltas. Então, nas duas possibilidades possíveis, né, redundante, mas nas duas possibilidades que existem, ou ele não vai marcar bem, ou ele vai fazer uma falta. E isso é importante. A amplitude, né, quando a gente fala em amplitude, é literalmente as pontas, né, do gramado. O Boca sofre muito, é muito fácil você pegar o Boca de calça curta ali, justamente porque Eduardo Emmanuel Mas não marca bem, e o Fabra também não. O Fabra, além de não ser um bom marcador, ele faz gol contra, ele é meio afobado na marcação. Então isso pode ser um problema pro Boca, e isso daí pode ser um alento pro Santos, porque todo mundo sabe, tá careca de saber, que a grande jogada, né, o grande mérito do Santos são as pontas, né, especialmente pelo lado direito do ataque do Santos, que vai combinar com o lado esquerdo da defesa do Boca, que é onde vai ficar o Marinho, ou ele vai enfrentar o Fabra, ou ele vai enfrentar o Mas. Se enfrentar o Fabra, o Marinho ele vai ser exigido na questão física,
O Fabra é físico, um cara muito forte, é um cara que apoia muito bem, muito agudo, mas também é desleal na marcação. Ele vai fazer muita falta, ele vai puxar o Marinho, ele vai tentar de qualquer jeito parar o Marinho. Não vai tentar nos carrinhos. Se tentar, não vai pegar, porque ele não tem esse cacuete de marcador, assim como também não tem o Mas, certo? Do lado direito, né, tem o Leonardo Hara, que é um lateral direito extremamente limitado. Além de ser fraco fisicamente, ele não é alto, né? Isso é importante para um lateral hoje em dia. E ele também não tem esse cacoete de bom marcador, tá? Por mais que ele já tenha até feito algumas partidas de zagueiro, uma linha de 3, não no Boca, em outras oportunidades de outras equipes. Saiba jogar de volante também, na necessidade. No caso, talvez eu não me surpreenderia se o Jara, né, começasse como volante, já que o Campuzano não pode jogar e que existe a dúvida sobre o Domingues, né, que ele também saiu machucado da partida contra o River Plate. Contra o Racing, ele não jogou contra o River. Então, assim, pode ser que ele apareça de volante também, vai depender da saúde dos dois volantes do Boca Juniors. Mas ele comumente é escalado como lateral direito e não funciona. É muito fácil ganhar dele na correria, é muito fácil driblá-lo. É um jogador que, se também perder, por exemplo, no primeiro combate, né, por exemplo, o ponta, dá um come nele, passa, ele vai fazer o rapa. Ele não vai ter outra escolha e é uma coisa que ele faz. E é um cara que toma muito amarelo, toma muito vermelho, é um cara que muitas vezes não começa jogando porque faz muitas faltas. E quando não é o Leonardo Hara jogando, é outro conhecido da torcida do Santos. Talvez, não sei se vai se lembrar logo de cara, mas jogou no São Paulo, é o Júlio Buffarini, o famoso Bufa, né? Todo mundo chama ele de Bufa na Argentina. Que começou muito bem no São Lourenço, foi pro São Paulo, jogou nada, depois foi pro Boca e também não jogou nada. É um cara que há 10 anos, né, sabia cruzar muito bem, era um cara que tinha uma chegada no ataque muito forte, mas que sempre pecou na defesa também. Olha só que coincidência. Assim como no lado esquerdo também eles não sabem marcar, é muito frágil na marcação e comete muitas faltas. Então, esse é o Boca, tá? No gol é o Esteban Andrada, acho que não tem muito segredo, é um grande goleiro, tá? Um goleiro de muitos reflexos, um goleiro que sai muito bem debaixo do gol, ele é um cara muito rápido, ele é um cara muito elástico. Acho que, sim, se sobrar, por exemplo, uma bola cara a cara pro Caio Jorge, pro Soteldo, pro Marinho, pro Braga, não é pra subestimar, não é pra tentar ficar tirando do goleiro igual aquela bola que todo mundo tenta tirar e acaba passando muito longe. Senta a piaba no goleiro. Ele é muito bom, mas é a única coisa que você vai poder fazer, certo? Então, assim, cara a cara com o Andrada é um problema, mas vai na força, não adianta. É um goleiro muito bom, tá? Só pra deixar salientado. E quando eu falo que ele é muito bom, provavelmente ele vai falhar só pra me contrariar aqui também. Isso sempre acontece. Mas esse é o Boca, é assim que joga o Boca. Como eu acho que o Santos pode machucar o Boca? Aí já é outra história. Vai depender muito também do que o Sr. Cuca tiver à disposição ou tiver na mente dele. Recentemente, né, acho que o Lucas Mussetti, que até falou sobre isso, sobre como foi o último treino do Santos, parece que a espinha dorsal do Santos é a defesa, todo mundo já sabe, né? O John, a linha de 4, com talvez o Pará na direita e o Felipe Jonathan na esquerda, Veríssimo e Luan Pérez. É aí que entra a questão. O Santos vai ter que se ligar no meio campo, tá? Por mais que eu tenha falado que o grande defeito do Boca Juniors é a amplitude, marcar os dois laterais, e já não vai ter o Campuzano, que é um jogador que é violento muitas vezes, que também é uma debilidade do Boca, porque abre espaço, né? É um jogador que vai perder força física, porque vai ter feito alguma cagada na partida, mas é importante porque é bom porque não vai ter o Campuzano, que ele é um bom jogador, né? Se tornou uma peça fundamental, mas também não vai ter o lado ruim do Campuzano, que pode ser bom para o Santos. Porque se o Santos jogar, por exemplo, com o Soteldo de camisa 10, é um jogador que, se pegar a bola, ele vai sofrer muitas faltas, porque o Soteldo é muito rápido. Ele tem uma velocidade de raciocínio muito rápida. Então é difícil pegar o baixinho. Então, assim, tendo dois volantes, sendo um carniceiro, digamos assim, é até bom. É ruim porque ele vai apanhar, mas é bom porque ele vai sofrer muita falta. E isso daí pode tirar um jogador de campo. Imagino que, se for o Soteldo como 10, o Russo vai com o Capaldo. Capaldo é diferente, muito diferente do Campuzano, é menos técnico até que o Campuzano, mas é um jogador muito vigoroso, é um jogador que marca muito bem, um jogador forte na marcação, foi bem contra o River, foi mais ou menos contra o Racing. A torcida do Boca sempre vê ele com um pouco de um pouquinho de nojinho, né? Apesar de ter sido revelado nas canteiras do Boca Juniors, mas é um jogador que não chega a encantar a torcida justamente porque ele não desabrochou, né? É um volante muito forte na marcação, mas que não tem muita técnica, ele é muito intenso, mas não tem técnica,
Se for um jogo em que ele não vai precisar, por exemplo, sair jogando, né? Se tiver um Domingues do lado dele, beleza, ele só vai ficar ali para marcar. E aí vai ser um problema. Então, ele é muito intenso, geralmente não leva muito cartão, mas é um cara que ele vai grudar. Ele vai tentar fazer o que o Cuca fez no jogo contra o Grêmio, né? Que pegou o Alisson só para marcar o Jean-Pierre. Talvez ele use o Capaldo só para marcar o Soteldo, por exemplo, né? O Soteldo, no caso. Porque, segundo, né, os reportes do Felipe, do Lucas Mussetti, deve ser, né, Alisson, Pituca e Soteldo como 10 no meio campo. Ou, no caso, vai entrar o Jobson, né, vai depender muito do que o Cuca pensa. É um jogo que eu acho que não é muito interessante, né, você pensar em ficar tão atrás. Apesar de o Alisson é um jogador muito circunstancial, eu não sou fã do Alisson, tá? Todo mundo já está cansado de saber. É um jogador muito simples, né? Muito simplório na maneira de jogar, mas que às vezes, né, dependendo da situação da partida, é importante. É um jogador de circunstância, é um jogador útil, assim, para você ter no elenco. Ele não precisa ser seu titular absoluto, mas em partidas específicas ele é importante. Tendo em vista como joga o Santos, né, como joga o Cuca, é importante ter um cara que vai ficar grudado no Tevez. Por mais que ele seja um jogador, entre aspas, né, como ele já ganhou esse apelido na Argentina, de indecifrável, né, especialmente jogando como um enganche, né, um segundo atacante que às vezes vira meia, às vezes ataca o espaço. Ter o Alisson cobrindo sempre o 10 isso é importante, porque eu imagino que o Boca vai tentar arrastar o Santos para trás com a pressão dos dois volantes, então não vai ter alguém ali no meio para cuidar do Tevez, então não vai precisar, entre aspas, assim, de um cara para retomar a pressão, sabe? Deixa o Boca até pressionar até o segundo terço, né, ali no meio campo, mas se você tiver alguém pressionando a bola, ou seja, o portador ou o Tevez, o Boca vai ficar muito previsível, porque o Soldano ele não vai conseguir fazer a movimentação de fora da área, e os pontas, né, os meias, né, que jogam mais abertos para sair da ponta para o meio, não vão conseguir infiltrar. Isso é importante, tá? Para mim isso é o grande charme que pode acontecer para o Santos. Pode ser importante ter um Alisson nesse jogo, eu entendo o pensamento do Cuca, tenho muitas restrições quanto ao estilo do Cuca, mas tem que dar César o que é de César. Nisso ele consegue planejar muito bem para mata-mata. Isso aí ele tem o mérito dele. Até porque foi muito isso, né? Os dois confrontos contra o Boca. Um planejamento bom do Cuca, uma equipe que vai vir babando, né? O Grêmio tentou vir babando para cima do Santos, não jogou bola, o Santos jogou muito mais bola que o Grêmio, muito porque ele conseguiu estancar, né, essa saída. O Sander ele foi muito importante, né, nos dois jogos contra o Grêmio, pode ser um jogador importante, pode ser uma arma do Santos com o segundo tempo. Eu acho que até caberia pensar no Sander sim, né, entrando como titular, mas é importante porque vem aí uma outra fragilidade do Boca, que não sei se muita gente se atentou, na partida contra o River Plate ficou um pouco nítido, mas é bom salientar, né, o time do Boca ele morre no segundo tempo. Por quê? É um time cuja média de idade é de 30 anos, quase 31. É um time muito experiente. Então, ainda não conta com a pressão do Tevez. O Tevez ele não pressiona. O Soldano ele não pressiona. Esses dois eles ficam girando o tempo inteiro, eles tentam encontrar espaço. Então, se eles estão tentando encontrar espaço, eles não vão estar marcando, entendeu? Então isso vai exigir demais do meio campo do Boca, isso vai exigir demais dos laterais do Boca, isso vai exigir demais da dupla de zaga do Boca. Se eles pressionarem demais no primeiro tempo, eles vão tentar matar o jogo no primeiro tempo. É isso que eu já estou imaginando. Eles cansam no segundo. E se cansar no segundo, aí é um jogo para correria. É um jogo para o Santos ter também uma cabeça muito boa. O mental do Santos vai ser muito importante nessa partida. Porque se você tiver dois extremos, no caso, o Marinho correndo pela direita, o Braga pela esquerda, o Soteldo pelo meio, vai ser importante. E com o Caio Jorge fazendo essa movimentação muito boa que ele sabe fazer, ele abre muitos espaços ali, pode dar muito bom para o Santos. Porque, primeiro, já é um time frágil na defesa. Segundo, é um time que morre fisicamente no segundo e já não vai ter o Campuzano e provavelmente o Domingues vai estar baleado. Eu acredito que o Russo vai enfiar ele de qualquer jeito ali, porque o Boca precisa desse jogo da ida. Eu acho que a grande chave de sucesso do Boca tá aí, nesse jogo, na Bombonera, porque fora de casa o Boca ele cai muito de produção, cai drasticamente de produção. Já era uma equipe que não estava jogando bem, né? A partida contra o Racing chamou muita atenção, porque o Boca ganhou com contundência, né? Foi 2-0, com muita contundência da equipe chinesa, mas antes disso o Russo era extremamente criticado, porque era um time, como eu já disse, pragmático ao extremo. Pragmático não é ruim,
Mas como se é ao extremo, aí já deixa de ser bom, vira ruim. Então era um time muito previsível, pragmático ao extremo, uma defesa frágil pelo jogo aéreo, apesar de ter 2 zagueiros altos, né? Mas é frágil porque às vezes não é nem questão da altura, é questão dos marcadores pelas laterais, deixa espaço, então assim fica fácil, né? Se você tiver um lateral que cruza muito bem a bola, às vezes nem precisa ser a bola ali na grande área, porque o Andrada ele pode sair cortando, mas na entrada da grande área, ali na meia-lua, ali, se você cruza rasteiro também, não precisa nem ser alto, você vai achar alguém livre, porque o Boca deixa espaço, justamente por conta dessa fragilidade. Então assim, o Santos tem que apostar no que tem de melhor, porque o que o Santos tem de melhor é o calcanhar de Aquiles do Boca, é as jogadas verticais, a amplitude do jogo. Aposta muito numa velocidade do Lucas Braga, não precisa ser em questão de drible, mas literalmente essa correria que ele imprime, né, ele é um jogador muito veloz, não vai ser páreo para nenhum dos dois marcadores. Nenhum dos dois marcadores pela direita são bons, eles não são rápidos, então ele vai ganhar muita jogada ali no 1 contra 1. O Marinho, idem, mas o Marinho ele tem que tomar cuidado, eles vão tentar tirar o Marinho do jogo a qualquer custo, né? Além da parte de física, né, o jogo do embate físico, mas também do mental. O Marinho tem que tomar cuidado com isso, ele tem se estressado muito em alguns lances, né? E ele também tem que tomar mais cuidado com a decisão dele. Às vezes ele, por exemplo, ele corta para dentro e chuta. Isso não acho tão inteligente nessa partida contra o Boca. Pode até dar certo, ele pode fazer isso e dar certo, se não golaço. Mas assim, o Boca ele vai estar esperando por isso. Então, o que eu acho interessante, o Marinho literalmente pegar a bola e ir para cima e buscar sempre um pênalti, buscar uma falta, ou servir quem está entrando, tá? O Soteldo vindo por trás, às vezes o Pituca vindo por trás. Então assim, é importante o Santos ter essa noção. Espaços no último terço a favor do Santos ou no primeiro terço da defesa do Boca vão aparecer, tá? Isso é a grande chave. O que o Santos tem que ter mais cuidado é estritamente com a movimentação de Carlos Tevez, né? Saindo da grande área, vindo para o meio, ou do Soldano, ou até com o Ávila mais posicional, porque ele vai tentar cavar um pênalti, vai cavar uma falta, vai empurrar alguém para fora da área, vai sempre tentar tirar alguém de posição. É isso. 2 equipes gigantes, né? Extremamente importantes para o história do futebol mundial. É bom, sempre bom respeitar o Boca, mas é um Boca que, como eu falei, o calcanhar de Aquiles do Boca é o grande forte do Santos, né? É onde o Santos é melhor. A lateral, marcação, tanto na amplitude, o Santos é muito forte ali se deixar um espaço, e é um time que perde a intensidade drasticamente, cai muito rápido, especialmente se não conseguir fazer o jogo dele no primeiro tempo. No segundo tempo vai cair. Então o Santos tem que entrar já focado, tem que entrar sabendo que o Boca vai morder a canela do Santos logo no primeiro minuto, até dar o apito do intervalo. Se o Boca sair com 0x0 e ir com 0x0 para o intervalo, vai ser interessante para o Santos, porque ele vai voltar cansado e vai voltar dando mais espaços ainda para o Santos. Então, bola, por exemplo, lateral, Pará é um jogo muito importante para o Pará. Não sei se ele vai ter condições, né, questões físicas para o jogo, mas se estiver bem fisicamente, é um jogo para ele. É um jogo até interessante para o Felipe Jonathan, porque é um jogador que apoia bem, então assim, é um cara que ele vai poder utilizar muito bem o espaço, especialmente se o Lucas Braga abrir, né, ampliar o gramado, ele entrar por dentro, isso vai ser importante, porque vai abrir espaço na defesa do Boca, vai fazer o Lisandro sair para caçar ele, né, e muitas vezes o Lisandro ele sai desesperadamente, pode fazer uma falta, um pênalti. Então, esse é o segredo. O Santos, para jogo da ida, é isso. No jogo da volta vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Vai ser essencialmente a mesma coisa, mas pode ter o Campuzano de volta, né? Aí é um jogador que ele pressiona mais e sai tocando muito melhor a bola, mas ainda é um jogador disciplinado que o Santos pode tirar do jogo facilmente. Certo, Noronha? Espero que eu tenha cobrido todas as dúvidas. Se tiver mais detalhes, a gente está por aí nas redes sociais. Grande abraço!